Fala galera, beleza? O filme começa com Hayley em uma competição de natação, mas apesar de todo o esforço, ela acaba perdendo. No vestiário, ela recebe uma ligação de sua irmã Beth avisando sobre um furacão. Beth fala que não consegue falar com o pai delas e que está preocupada. Hayley sai do local da competição e vai atrás do seu pai. No caminho, ela se depara com um grupo de policiais impedindo a passagem. Eles falam que o local para onde ela quer ir foi evacuado e que ela não pode passar. Mas ela desobedece a ordem e passa assim mesmo. Hayley chega na casa do seu pai, mas encontra apenas a cachorrinha dele. Como não encontrou nada de importante no local, ela sai de lá levando a cachorrinha com ela. Ela chega em outra casa e lá encontra a caminhonete do seu pai. Ela entra na casa que está sem energia e começa a chamar por ele, mas novamente não encontra ninguém no local. No entanto, Hayley começa a ouvir o som de uma música vindo dos canos, mas de repente um galho de uma árvore atinge uma janela e quase acerta ela. A música está vindo do porão e contra a sua vontade ela entra nele para saber se seu pai está lá. Ela começa a rastejar pelo local e o encontra. Infelizmente, ele está desacordado e com um ferimento grave em seu peito. Usando uma lona, ela consegue arrastá-lo. Mas chegando perto da saída do porão, um crocodilo entra no local e começa a persegui-los. Ela consegue arrastar o seu pai para trás de alguns canos. E felizmente o crocodilo não consegue atravessá-los. Depois de um tempo, seu pai acorda e ela percebe que além do ferimento no peito, a perna dele também está gravemente ferida. Ela precisa chamar por ajuda, mas percebe que seu celular caiu enquanto fugia do crocodilo. Ela decide então sair para pegá-lo e consegue achá-lo. Porém, existe outro crocodilo e quando ela tenta voltar para trás dos canos, ele abocanha sua perna e puxa ela para bem longe deles. Ela consegue se soltar, mas é encurralada pelos animais. Ela tenta evitar os ataques fugindo e usando objetos que encontra por perto. Um dos crocodilos destrói seu celular. E quando ele está prestes a atacá-la novamente, Hayley fere seu olho usando uma chave de fenda. Felizmente, ela encontra um espaço onde consegue se abrigar e os crocodilos não conseguem entrar. Ela examina o ferimento em sua perna e vê que está bem ruim. A tempestade continua bem forte lá fora e vemos que mais um crocodilo está chegando. A água já está tomando conta do porão e Dave decide sair do local seguro para ajudar Hayley. Hayley também decide sair de onde estava para tentar pedir ajuda. E através de uma abertura na parede, ela consegue avistar algumas pessoas e começa a gritar. No posto de gasolina, vemos um homem e uma mulher aparentemente roubando um caixa eletrônico e colocando ele em um barco enquanto o outro ladrão rouba produtos do posto. Hayley consegue chamar a atenção de um deles, usando a sua lanterna. E então, quando ele está distraído olhando na direção de Hayley, vemos sua companheira de roubo sendo atacada por um crocodilo. Infelizmente, ela acaba morrendo. Ele tenta avisar seu outro companheiro que está dentro do posto, mas também é morto. O último cara que sobrou fica apavorado, mas adivinha, ele também é atacado e morto por um crocodilo. Hayley percebe o que aconteceu e agora precisa de um novo plano. Seu pai fala para ela que existe uma saída, mas que seria muito arriscado. Hayley decide ir e encontra o local de acesso para fora do porão. Mas infelizmente existe um objeto bloqueando a saída. A água continua subindo e parece que não há mais esperança. Porém, apesar do barulho da tempestade, eles ouvem alguns policiais passando por ali de barco. O policial, que se chama Wayne, entra na casa procurando por Dave, pai de Hayley. Dave e Hayley começam a gritar e bater nos canos na tentativa de chamar a atenção de Wayne. Ele consegue encontrá-los, mas Hayley fala para ele não descer lá por causa dos crocodilos. Ele usa o rádio para chamar o seu parceiro, mas ele não responde pois está sendo atacado pelos animais.
Infelizmente, Wayne também é atacado por um crocodilo que o puxa para dentro do porão. Ele pede desesperadamente pela ajuda de Hayley, que tenta segurá-lo. Porém, o animal é mais forte e acaba matando Wayne. Hayley foge dali, mas o crocodilo vai atrás dela. Com sorte, ela consegue chegar perto de seu pai, que a puxa para um lugar seguro. Por um momento, juntos naquele lugar, eles relembram coisas que aconteceram no passado e Hayley fala que sente falta dele. Dave tenta acalmá-la e fala que eles vão sair juntos daquela situação. Ele tem um novo plano: distrair os crocodilos para Hayley ir até a escada. Ele começa a bater nos canos e Hayley sai em direção às escadas. Quando um dos crocodilos está prestes a atacar Dave, ele derruba algumas madeiras no animal e começa a bater nele com um tijolo. Hayley está perto da escada, mas acaba esbarrando em algo e chamando a atenção de um dos crocodilos. Felizmente, Dave conseguiu matar um deles. Hayley fala que não consegue chegar nas escadas e decide ir pela rede de drenagem. Porém, seu pai acha muito arriscado, pois foi por lá que os animais entraram. Ela entra no local e dá de cara com o cadáver de um animal. Ela continua seguindo em frente e esbarra no corpo de um dos policiais. Assustada, ela tenta se afastar e sobe em uma superfície de lama. Porém, aquele lugar é o ninho de um dos crocodilos, e ela percebe que quebrou um dos ovos. Então um deles aparece e entra na água. Ela pega a arma do corpo do policial. Porém, o crocodilo ataca e abocanha sua mão junto com a arma. Ela começa a atirar por dentro do animal e consegue matá-lo. Mas, infelizmente, seu braço fica muito ferido. Hayley entra no túnel e, quando avista a saída, um crocodilo passa bem na frente dela. Mesmo assim, ela sai. Hayley tenta nadar sem chamar a atenção do animal, mas ele a percebe e começa a persegui-la. Felizmente, ela consegue nadar para fora do lago antes do animal alcançá-la. Mas ela precisa se apressar ou seu pai vai morrer afogado. Ela entra na casa, quebra o chão de madeira e consegue tirá-lo da água. Porém, ele não está mais consciente. Hayley tenta reanimá-lo e quando acha que perdeu o seu pai, ele acorda. Porém, quando eles saem da casa para pegar o carro e ir embora, eles veem que a cidade está alagada. Eles não podem ficar na casa, pois um reservatório de água próximo pode se romper. Então Dave fala que a única opção é o barco que está no posto de gasolina. O barco daqueles caras que morreram tentando roubar um caixa eletrônico. Então eles entram na água e seguem em direção ao posto tentando não chamar a atenção dos animais. Porém, uma sirene começa a tocar alertando que o reservatório se rompeu. Hayley começa a nadar em direção ao barco, o que chama a atenção dos crocodilos. Com sorte, ela consegue alcançá-lo antes de ser abocanhada. Ela volta para pegar o seu pai, mas antes que pudessem sair de lá, a correnteza os atinge e joga eles para dentro da casa. Hayley ouve uma voz e percebe que está vindo de um rádio. Ela se arrisca para pegá-lo, mas quando tenta falar com a pessoa do outro lado, o rádio para de funcionar. Dave está na escada. Então ele vê sua cachorrinha nadando em direção a ele, mas quando ele consegue pegá-la, um crocodilo abocanha seu braço. Hayley vai atrás dele. Infelizmente, o animal arranca o braço de Dave e em seguida vai atrás de Hayley. Hayley foge para o banheiro e consegue trancar o animal no box. Ela volta para o seu pai e os dois seguem em direção ao telhado. Mas no segundo andar, Hayley ouve helicópteros e tenta chamar a atenção deles usando um sinalizador. Mas um crocodilo quebra a janela, fazendo com que o local também fique inundado. O crocodilo abocanha o braço dela, mas ela consegue se soltar usando o sinalizador. Ela nada para fora da casa e o crocodilo vai atrás. Mas o animal é atingido por uma madeira e levado pela correnteza. A correnteza está prestes a levá-la também quando Dave aparece e puxa ela para o telhado. Com sorte, mais um helicóptero de busca aparece e ela usa outro sinalizador para mostrar que eles estão ali. Esse foi o resumo do filme Predadores Assassinos. Se você tem alguma sugestão de filme, pode deixar aqui nos comentários. E caso tenha gostado do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima.